A paz de Deus, irmãos. Hoje venho abrir meu coração para contar um testemunho que talvez muitos achem impossível, mas que é prova viva do poder e da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. É a testemunho da Ana Clara, uma irmã que desde criança conheceu a palavra do Senhor, cresceu na fé e na comunhão, mas que enfrentou a maior das batalhas, a queda profunda no mundo, a perda da família, o vício e a desesperança. Mas, no meio do deserto, Deus mostrou que jamais abandona os seus. Ana Clara nasceu em um lar crente, numa família onde a fé era raiz e alimento diário. Seus pais eram verdadeiros servos do Senhor. E ela, desde pequena, foi marcada por sinais da graça. Lembro-me que a mãe dela, uma mulher temente a Deus, sempre liderou o círculo de oração, e por onde Ana Clara passava, as pessoas sentiam a unção e profetizavam sobre sua vida. Crescer ouvindo essas palavras, vendo o testemunho da mãe, a mantinha firme na esperança de que Deus tinha um plano especial para ela. Aos 16 anos, Ana Clara já era uma líder na igreja, cuidava dos jovens, participava do coral das senhoras e parecia estar no caminho certo. Porém, a vida tem seus testes e tentações, e a falta de maturidade, a pressa da juventude e o agito das reuniões começaram a afastá-la do centro da vontade de Deus. Ela mesma diz que esqueceu a raiz, e o que parecia ser apenas um pequeno desvio se tornou uma tempestade que quase a levou para o abismo. Quando chegou aos 19 anos, tudo mudou. Ana Clara se afastou da igreja, carregando dentro de si mágoas e ressentimentos que cresciam como ervas daninhas no coração. Nunca havia experimentado o mundo, mas o mundo entrou nela com força. Ela conta que nem sabia o que estava por vir, mas o inimigo já tinha preparado o cenário perfeito para sua queda. E quando a porta do pecado se abriu, ela entrou de cabeça, conheceu o que havia de pior e mais destruidor. Foi o começo de um caminho de destruição. Ana Clara envolveu-se com drogas, álcool e pessoas ligadas ao crime. Em pouco tempo, ela já comandava pontos de tráfico, era respeitada e temida na favela, mas o preço era alto demais. Ela perdeu a si mesma. O vazio nas madrugadas era imenso. A cada droga, a cada noite perdida, a alma gritava por socorro, mas o corpo não tinha forças para reagir. Ela relata que chorar durante o efeito das drogas era seu único momento de contato com o que restava de sua humanidade. A família tentou de tudo para alcançá-la, mas o caminho para trás era mais difícil que o da queda. Ana Clara teve 3 filhos, mas a vida do tráfico não permitia espaço para o amor e o cuidado que uma mãe precisa ter. O primeiro filho, Lucas, foi acolhido pela família enquanto ela vivia aquela vida de destruição. A dor de perder o convívio com os filhos só aumentava a angústia, mas a dependência era maior que o amor. A segunda filha, Giovana, foi levada para um abrigo. Ana Clara conta que tentou, mesmo no meio do caos, recuperar a guarda, mas era como tentar erguer um muro com as próprias mãos cansadas e feridas. O terceiro filho, Marcelo, nasceu quando ela já estava mergulhada ainda mais fundo no vício, desta vez com drogas ainda mais pesadas como o crack. Aos poucos, Ana Clara foi perdendo tudo: sua dignidade, seu respeito, sua vida. Os amigos da rua, que antes pareciam companheiros, foram os primeiros a abandoná-la quando a dependência a dominou completamente. Ela passou a ser apenas mais uma na multidão de pessoas esquecidas pela sociedade. A sua história chegou ao fundo do poço quando foi presa, enfrentando as condições cruéis do presídio, ameaças de morte e um ambiente onde só os mais fortes sobrevivem. Lá dentro, Ana Clara enfrentou o desespero, a solidão e a dúvida mais cruel que um ser humano pode sentir: será que Deus ainda me ama?
Será que ainda existe esperança para mim? Mesmo assim, em meio à escuridão, uma luz começou a brilhar. Uma companheira de cela, chamada Helena, cantava hinos e falava de esperança, fazendo com que Ana Clara começasse a lembrar de quem era e de quem Deus dizia que ela podia ser. Pouco a pouco, a semente da fé voltou a germinar no coração de Ana Clara, mas a luta ainda era grande. Ela foi solta, mas a rua continuava a chamá-la. O vício e o passado insistiam em tentar trazê-la de volta ao abismo. Foi quando uma mulher da igreja, uma irmã de fé, a encontrou no meio da rua, numa situação desesperadora, e decidiu lutar por ela como sua própria filha. Essa mulher a levou para sua casa, a acolheu com amor. Mesmo diante do estado em que Ana Clara se encontrava, surra, magra, dependente, desorientada. A batalha para reerguer-se começou ali. Foram dias difíceis, de recaídas, humilhações e muitas lágrimas, mas também de oração. Palavras de encorajamento e da certeza de que Deus nunca abandona o filho que o busca. Ana Clara lembra com emoção das palavras da irmã: quem desiste não vive as coisas grandes de Deus. Essas palavras foram como fogo no coração dela. Aos poucos ela voltou a estudar, fez cursos, trabalhou, reencontrou a dignidade e o propósito. Ainda que o vício insistisse, a esperança era maior. Ana Clara nasceu em um lar crente, numa família onde a fé era raiz e alimento diário. Seus pais eram verdadeiros servos do Senhor, e ela desde pequena foi marcada por sinais da graça. Lembro-me que a mãe dela, uma mulher temente a Deus, sempre liderou o círculo de oração, e por onde Ana Clara passava, as pessoas sentiam a unção e profetizavam sobre sua vida. Crescer ouvindo essas palavras, vendo o testemunho da mãe, a mantinha firme na esperança de que Deus tinha um plano especial para ela. Aos 16 anos, Ana Clara já era uma líder na igreja, cuidava dos jovens, participava do coral das senhoras e parecia estar no caminho certo. Porém, a vida tem seus testes e tentações, e a falta de maturidade, a pressa da juventude e o agito das reuniões começaram a afastá-la do centro da vontade de Deus. Ela mesma diz que esqueceu a raiz, e o que parecia ser apenas um pequeno desvio se tornou uma tempestade que quase a levou para o abismo. Quando chegou aos 19 anos, tudo mudou. Ana Clara se afastou da igreja, carregando dentro de si mágoas e ressentimentos que cresciam como ervas daninhas no coração. Nunca havia experimentado o mundo, mas o mundo entrou nela com força. Ela conta que nem sabia o que estava por vir, mas o inimigo já tinha preparado o cenário perfeito para sua queda. E quando a porta do pecado se abriu, ela entrou de cabeça. Conheceu o que havia de pior e mais destruidor. Foi o começo de um caminho de destruição. Ana Clara envolveu-se com drogas, álcool e pessoas ligadas ao crime. Em pouco tempo ela já comandava pontos de tráfico. Era respeitada e temida na favela, mas o preço era alto demais. Ela perdeu a si mesma. O vazio nas madrugadas era imenso. A cada droga, a cada noite perdida, a alma gritava por socorro, mas o corpo não tinha forças para reagir. Ela relata que chorar durante o efeito das drogas era seu único momento de contato com o que restava de sua humanidade. A família tentou de tudo para alcançá-la, mas o caminho para trás era mais difícil que o da queda. Ana Clara teve 3 filhos, mas a vida do tráfico não permitia espaço para o amor e o cuidado que uma mãe precisa ter. O primeiro filho, Lucas, foi acolhido pela família enquanto ela vivia aquela vida de destruição. A dor de perder o convívio com os filhos só aumentava a angústia, mas a dependência era maior que o amor. A segunda filha, Giovana, foi levada para um abrigo. Ana Clara conta que tentou, mesmo no meio do caos, recuperar a guarda.
mas era como tentar erguer um muro com as próprias mãos cansadas e feridas. O terceiro filho, Marcelo, nasceu quando ela já estava mergulhada ainda mais fundo no vício, desta vez com drogas ainda mais pesadas, como crack. Aos poucos, Ana Clara foi perdendo tudo: sua dignidade, seu respeito, sua vida. Os amigos da rua, que antes pareciam companheiros, foram os primeiros a abandoná-la quando a dependência a dominou completamente. Ela passou a ser apenas mais uma na multidão de pessoas esquecidas pela sociedade. A sua história chegou ao fundo do poço quando foi presa, enfrentando as condições cruéis do presídio, ameaças de morte e um ambiente onde só os mais fortes sobrevivem. Lá dentro, Ana Clara enfrentou o desespero, a solidão e a dúvida mais cruel que um ser humano pode sentir: será que Deus ainda me ama? Será que ainda existe esperança para mim? Mesmo assim, em meio à escuridão, uma luz começou a brilhar. Uma companheira de cela, chamada Helena, cantava hinos e falava de esperança, fazendo com que Ana Clara começasse a lembrar de quem era e de quem Deus dizia que ela podia ser. Pouco a pouco, a semente da fé voltou a germinar no coração de Ana Clara, mas a luta ainda era grande. Ela foi solta, mas a rua continuava a chamá-la. O vício e o passado insistiam em tentar trazê-la de volta ao abismo. Foi quando uma mulher da igreja, uma irmã de fé, a encontrou no meio da rua, numa situação desesperadora, e decidiu lutar por ela como sua própria filha. Essa mulher a levou para sua casa, a acolheu com amor. Mesmo diante do estado em que Ana Clara se encontrava, surra, magra, dependente, desorientada. A batalha para reerguer-se começou ali. Foram dias difíceis, de recaídas, humilhações e muitas lágrimas, mas também de oração. Palavras de encorajamento e da certeza de que Deus nunca abandona o filho que o busca. Ana Clara lembra com emoção das palavras da irmã: quem desiste não vive as coisas grandes de Deus. Essas palavras foram como fogo no coração dela. Aos poucos, ela voltou a estudar, fez cursos, trabalhou, reencontrou a dignidade e o propósito. Ainda que o vício insistisse, a esperança era maior. Depois de tantos anos vivendo na escuridão, Ana Clara sentiu-se sem chão, sem família, sem amigos e, sobretudo, sem esperança. O vício no crack a consumia dia após dia, roubando-lhe as forças e o pouco que restava da dignidade. A rua, que antes parecia uma passagem para a liberdade, tornou-se uma prisão cruel. Ela dormia ao relento, revirava lixeiras em busca de algo para comer e mal cuidava do próprio corpo. Muitas vezes sentia o sabor amargo do abandono misturado com o gosto da sujeira e do desespero. Foi nesse estado que uma providência de Deus tocou a vida de Ana Clara. Uma irmã da igreja, que chamaremos de Dona Maria, recebeu uma palavra clara do Senhor: no meio daquela rua há uma filha minha que precisa ser resgatada. Mesmo sem saber quem era, Dona Maria foi ao encontro dela, carregando uma marmita e um coração cheio de amor. Aquele gesto simples transformou a vida da irmã. Ana Clara recorda com emoção o momento em que Dona Maria se aproximou dela, disse seu nome e ofereceu ajuda. A humildade que parecia perdida despertou na irmã a vontade de tentar, de acreditar que ainda existia uma chance de mudança. Mesmo com as dúvidas e a vergonha, ela aceitou ser levada para a casa daquela mulher de fé. Na nova casa, Ana Clara enfrentou o choque da realidade. O marido de Dona Maria e os filhos, homens dedicados à igreja, estranhavam sua presença. Vendo uma mulher marcada pela rua, pelo vício, pelo abandono, mas Dona Maria, firme na fé, garantiu que ali ela encontraria um novo caminho, que Deus faria o impossível.
Os primeiros meses foram de muita luta. Ana Clara ia à igreja, mas seu corpo e espírito ainda carregavam as marcas da vida passada. Em vários momentos, manifestava-se a possessão e a rebeldia, e foi preciso muita oração e paciência da Irmandade para ajudá-la a encontrar a paz. Ela conta que caía, mas a mão do Senhor a levantava sempre, pela intercessão dos irmãos e pela graça divina. Dona Maria incentivou Ana Clara a estudar e a buscar uma profissão. Com cursos e muito esforço, a irmã aprendeu uma nova arte, a culinária, e não apenas isso, tornou-se chefe de cozinha, líder de pessoas, uma profissional respeitada. A transformação era visível, não só no corpo, mas na alma que voltava a pulsar com vida e propósito. Mesmo com essa recuperação, Ana Clara confessava que a luta contra o vício não era fácil. O crack ainda chamava, as tentações eram constantes, e a dor de ter perdido seus filhos e sua família era um peso enorme no coração. Ela chorava e suplicava por forças para continuar, pois sabia que a batalha era diária e que cada passo em direção à luz era conquistado com muita oração. Em meio a essa luta, um traficante, que conhecia seu passado e via algo diferente nela, decidiu não vender mais a droga para Ana Clara. Ele disse que ela tinha um jeito especial, uma força interior que a diferenciava. Esse gesto inesperado foi um sinal para a irmã de que Deus estava preparando um caminho novo, abrindo portas que pareciam impossíveis. Ana Clara recorda que, mesmo diante das tentações e dificuldades, sentia no coração uma voz que a convidava a persistir. Ela mesma diz: "O que o diabo dá é passageiro, mas o que Deus dá é permanente." Essa certeza a mantinha firme, e cada vitória, por menor que fosse, era celebrada como um milagre. Após tantos anos vivendo no vale da sombra da morte, Ana Clara começou a ver a luz que Deus prometeu aos seus filhos. A vida que parecia perdida foi restaurada pela graça do Senhor, que nunca abandona aqueles que o buscam com coração sincero. Com a força da fé e o apoio da Irmandade, ela reconstruiu sua vida, seu caráter e principalmente seu lar. Um dos momentos mais emocionantes dessa trajetória foi o reencontro com os filhos, especialmente com a filha Giovana, que havia sido levada para um abrigo quando pequena. Depois de muita luta, oração e paciência, Ana Clara conseguiu o suporte necessário para trazê-la de volta para perto. O encontro foi marcado por lágrimas, abraços e a confirmação do poder de Deus para fazer o impossível. Ela conta que, ao ver a filha, sentiu uma mistura profunda de alegria e arrependimento. A criança estava em condições precárias, fruto dos anos de abandono e sofrimento. Mas o amor de Ana Clara nunca esmoreceu. Foi um momento de cura, não apenas para a filha, mas para o coração da mãe, que finalmente podia abraçar o fruto de seu ventre e prometer um futuro diferente. Além de Giovana, Ana Clara reencontrou Lucas e Marcelo, seus outros filhos, e começou a reconstruir os laços familiares que o tempo e as escolhas erradas quase destruíram. O processo não foi fácil. Havia feridas profundas para cicatrizar e perdões a serem pedidos. Mas a fé a sustentava. Ela se dedicou intensamente a ser uma mãe presente, a cuidar, a amar e proteger seus filhos como nunca antes. A transformação não se limitou à vida familiar. Ana Clara redescobriu o chamado para pregar, cantar e testemunhar o que Deus havia feito nela. Começou a viajar pelo país, contando sua história em congressos, reuniões e encontros,
levando uma mensagem poderosa de esperança e restauração. Sua voz, antes silenciada pelo sofrimento, tornou-se instrumento de louvor e evangelização. Ela escreveu um livro onde relata com detalhes sua jornada, as quedas, os milagres e as promessas cumpridas. Hoje, Ana Clara é palestrante, líder espiritual e exemplo vivo do poder da graça de Deus. Sua vida inspira centenas de pessoas a não desistirem, mesmo quando tudo parece perdido. O testemunho dela é claro. O Deus da glória, do impossível, é aquele que pega o pecador, levanta do pó e o faz sentar com príncipes. Essa verdade se tornou sua razão de viver e missão. Cada palavra que ela fala é carregada de emoção, porque é fruto de uma história real de luta, dor, perdão e vitória. Hoje, Ana Clara olha para trás e vê tudo que viveu com um misto de gratidão e humildade. As marcas da dor e da luta ainda estão presentes, mas elas são testemunhos do poder transformador de Deus. Ela sabe que sua história não é apenas dela, mas de muitos que ainda caminham no deserto da dúvida, da perda e da angústia. Ela fala com uma voz carregada de emoção, mas firme na esperança. O que o diabo tentou destruir, Deus reconstruiu. O que parecia um fim, foi um novo começo. Eu sou prova viva de que a misericórdia do Senhor é infinita e que Ele não desiste de nenhum dos seus filhos. Ana Clara convida todos que a ouvem a refletirem sobre suas próprias vidas, a não desistirem, mesmo quando o caminho parecer impossível. Com a experiência de quem quase perdeu tudo, ela alerta os jovens e aqueles que enfrentam batalhas difíceis. Não se deixe enganar pelas falsas promessas do mundo. A verdadeira felicidade está em Deus. A sua vida pode mudar, a sua história pode ser reescrita. Ela lembra que o perdão é a chave para a libertação e que a restauração começa no momento em que entregamos nossa vida a Jesus. Ana Clara não apenas vive a fé, ela a prega e a espalha como uma missionária da esperança. Suas palestras são cheias de relatos reais que tocam o coração de todos. Ela escreve, canta e inspira, mostrando que a graça de Deus alcança até mesmo os lugares mais escuros. Seu lar hoje é um testemunho vivo do poder da oração, da perseverança e do amor divino. Ela tem a companhia dos filhos, o apoio do marido e uma comunidade que a ama e respeita, mas sabe que essa vitória não foi conquistada por suas próprias forças, e sim pela fidelidade daquele que levanta os caídos. Ao encerrar sua fala, Ana Clara deixa um convite especial. Se você está passando por uma luta, não desista. Deus tem um propósito para a sua vida. A vitória pode parecer distante, mas está chegando no tempo certo. Acredite, confie e permita que Ele transforme sua história. Este testemunho é um farol para muitos que ainda buscam a luz. É a prova de que mesmo no pior momento, Deus é poderoso para fazer milagres e restaurar vidas. Que a palavra de Ana Clara fortaleça sua fé e renove sua esperança. Porque o Deus que fez isso por ela pode fazer por você também.